Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês. É uma alegria estar de novo aqui para a gente conversar um pouquinho, refletir mais um tema. E eu preparei um assunto assim que eu acho que interessa para todos nós e espero que vocês gostem, tá bom? E então vamos lá, vou apresentar para vocês o livro que eu escolhi hoje. É esse livro aqui. Não diga sim quando quer dizer não, tá? Então, esse livro é um livro, assim, bem antigo. Ele foi escrito em 1975. Ele é um livro, assim, meio denso, porque ele é um livro de exercício, baseado na terapia cognitiva comportamental. E ele é cheio de exemplo de casos dos pacientes do doutor Herbert, e é um livro só para quem gosta de fazer a sua autoterapia. Então, é cheio de exercícios, ensaios, tal, mas é um livro interessante, é um livro muito conhecido, assim, nessa área de psicologia, de comportamento. E então eu vou comentar com vocês um pouco as principais colocações do livro, tá bom? Então vamos lá, espero que seja útil para vocês, tá bom? Bom, então o livro chama Não Diga Sim Quando Quer Dizer Não. Os autores é Dr. Herbert e doutora Jean Bayer, acho que é isso. Então, os dois são um casal. Então, vamos ver um pouquinho quem são eles. Dr. Herbert é professor de psicologia do Colégio de Medicina da Universidade de Cornell, chefe da clínica de terapia do comportamento do New York Hospital. E a Jean Bayer é jornalista, autora de vários livros. Os dois são um casal. Bom, vamos ver aqui. Quais são as principais perguntas que o livro tenta responder? Ele vai tentar mostrar para a gente quais são as principais dificuldades para que consigamos ter atitudes mais afirmativas, para que a gente consiga dizer sempre sim, se a gente tem vontade de dizer sim. Então, para a gente ter posições mais positivas, afirmativas. E outra questão que ele vai tratar é se a gente é capaz de identificar a diferença que existe entre autoafirmação e agressividade. Então, isso também é muito comum, porque às vezes a gente faz confusão, achando que ser muito positivo, muito cheio de opinião, muito afirmativo, que sabe o que quer, é considerado altamente positivo. E isso não é necessariamente verdade, porque muitas vezes o dito popular, o sincerão, talvez ele se comunique de uma forma muito grosseira, muito agressiva. E aí ele vai mostrar para a gente qual é a diferença, então, entre ser afirmativo, dizer o que gosta, o que quer, o seu desejo, sem ser agressivo. Então, acho que isso é bem importante, é um desafio, tá bom? Então, ele vai mostrar quais são, quem tem mais dificuldade de se autoafirmar, né? Quais são os tipos de pessoa que tem mais dificuldade para exercitar isso. Então, ele vai dizer que são as pessoas mais tímidas, mais
reservadas, e que essas pessoas não gostam do conflito, né? Ao contrário de personalidades mais combativas, que aí gostam do conflito e buscam o enfrentamento. Então, aqui não tem valor, que o que é melhor é pior. É mais no sentido da gente estar percebendo como a gente é, como a gente funciona, qual é a nossa personalidade. Então, talvez personalidades mais combativas, que gostam do enfrentamento, tenham mais facilidade de se autoafirmar, mas pode correr o risco de ser pessoas mais agressivas, mais inadequadas, mais invasivas, que querem fazer ou não, né, descer goela abaixo, assim, meio impositiva. Então, tem sempre os prós e contras. Outro tipo de personalidade que ele vai dizer são pessoas com dificuldade de se comunicar de uma forma geral. Então, a comunicação, a gente se comunicar com amigos, com parentes, com conhecidos, às vezes é uma dificuldade. E aí ele relatou um pouco em que área é essa dificuldade. Na área de ser franca, de ter positividade, de expressar adequadamente o que a gente está sentindo. Então, pessoas que têm essa dificuldade também terão mais dificuldade de se autoafirmar. Outra característica são as pessoas prolixas. O que são pessoas prolixas? Aquela que fala, 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 não está falando nada e não chega onde quer chegar, no núcleo central do assunto. É a famosa pessoa que a gente fala, está enrolando, já cansou, porque não é objetiva, não é assertiva, fica viajando aí por mil rodeios para se expressar. Então, essas pessoas também vão ter dificuldade de se autoafirmar. E ele coloca também outra característica, pessoas com autoafirmação dividida, que isso também é muito comum, que são pessoas que conseguem exprimir sentimentos positivos, de amor, de ternura, ela consegue expressar bem. E sentimentos não tão nobres, vamos dizer assim, como raiva, frustração, descontentamento, decepção, a pessoa não consegue expressar. Então, faz cara de herói, de que está tudo bem, quando não está. Então, essas pessoas têm mais dificuldade de se autoafirmar. Aí ele vai colocar o que tem por trás, então, da dificuldade de dizer não. Porque existem receios, existem medos, que são medos inconscientes, a gente nem tem muito controle sobre eles, mas eles estão ali presentes. Então, ele vai relacionar algum dos medos que a gente pode eventualmente ter e que dificulta, então, se autoafirmar. Medo de que o relacionamento fique ameaçado, de perder a pessoa, da pessoa ficar chateada, dela se afastar, isso é bem comum. Então, por receio disso, às vezes acaba falando sim para tudo e às vezes não gostaria de falar sim sempre. Outro medo é medo de lidar com figuras de autoridade, porque aí sente um pouco intimidado. Isso também é bem comum no mundo do trabalho. Então, se o patrão pede para fazer um trabalho num horário inadequado, numa situação inadequada, às vezes a pessoa se sente intimidada, sente receio, ameaçada por vários motivos. Outro é uma mãe ter dificuldade de falar para o seu pai idoso, para sua mãe idosa, não, porque aí está lidando também com figuras de autoridade. Outro, perdão, outro medo é de que o outro te julgue mal e que a sua autoestima fique ferida. Então, isso também é muito comum, né?
que se eu falar não, a pessoa vai ficar chateada, vai achar que eu sou enjoada, que eu estou cheia de frescura, por que eu não aceito? Então, sempre o julgamento do outro nos afeta. Então, a gente vê pelas redes sociais que as pessoas ficam chateadas se não recebe like, se ninguém comenta, se não responde. Então, o julgamento do outro, ele afeta diretamente a autoestima da pessoa. Então, esse medo de que o outro julgue mal está presente também nessa dificuldade de dizer não. Outra dificuldade, muitas vezes, é a falta de confiança nas nossas próprias ideias. Quando a gente não sabe direito o que quer, aonde quer ir, ou não tem uma opinião um pouco mais elaborada, a gente meio que aceita aí com a opinião do outro. Então, isso também é assim, a gente entrega na mão do outro para que o outro assuma e ao mesmo tempo se sente também mal porque se sente às vezes meio inferiorizada, que não é digna de crédito. Então é uma sensação ruim. E o medo que está, vamos dizer, de fundo em tudo, talvez, é o medo de não suportar ser excluído e o medo da solidão. Veja esse medo de ser excluído na vida real, né? Aí não ser mais muito convidada para as coisas, ou ser excluída da rede social, medo de ficar sozinha, será que eu estou muito exigente? Nem eu me entendo, então dá essa sensação de autoestima ruim e de que eu estou condenada à solidão, já que eu tenho que suportar várias coisas para o outro não deixar de gostar de mim, né? Então, ele vai abordar que esses sentimentos, eles são humanos e legítimos. Então, que é comum a gente ter esses sentimentos e se a gente for honesto com a gente mesmo, a gente já vivenciou tudo isso que a gente está falando. E que são humanos, e que é normal a gente ter esses sentimentos. E que a gente só precisa reconhecer se a gente está excedendo, se tem excesso deles, e se eles se manifestam muito constantemente. Aí, para a gente poder administrar, poder tratar, poder modificar, para a gente se ter relacionamentos mais livres, mais amorosos, mais confortáveis, que a gente pode ir e vir e que o outro está entendendo, que a gente não está invadindo a vida do outro, nem deixando o outro invadir, que a gente possa reconhecer isso. Então, sempre na hora de se analisar, é se isso está exagerado, tá bom? Então, como modificar os comportamentos? Porque se a gente sabe identificar, a gente se pergunta: é possível modificar o nosso comportamento? Sim, é possível a gente modificar. Todo comportamento que a gente quer mudar vai exigir uma análise bem criteriosa do que está acontecendo, um comprometimento grande da gente em modificar aquele hábito, aquele comportamento, e uma perseverança, uma disciplina. Então, se a gente não consegue, está enroscado em alguma coisa. Está enroscado, às vezes, em coisas inconscientes, está enroscado em hábitos nocivos já arraigado há muito tempo, mas tudo isso é possível de modificar. Então, primeiro, ele fala que a gente tem que identificar o hábito que a gente quer modificar. Então, isso é bem natural, não adianta a gente querer modificar uma coisa se a gente não sabe nem o que a gente tem. Então, primeiro, identificar o hábito, o que a gente quer modificar. E ser bem específico, né? Não é assim, preciso, sei lá,
sei lá, qualquer assunto, perdi um exemplo, por exemplo, eu não consigo dizer não para minha mãe que quer que toda semana eu vou almoçar com ela, por exemplo, um exemplo aí que me veio à cabeça. Então, se esse hábito é comum e não está tendo nenhuma indisposição, nenhum desconforto, tudo bem. Se a pessoa está dizendo sim, 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 e está ficando chateada, está se privando de fazer bastante coisa, está ficando com raiva, está inventando um monte de desculpa, tudo, e se isso é persistente, então a pessoa está identificando, então, que ela quer modificar esse hábito. Então, de escrever, às vezes escrever, quero modificar esse hábito de poder falar não para minha mãe sobre tal assunto. Pode ser bem específico. Verificar a frequência com que ele ocorre. Se é uma coisa distante, ocasional, tudo bem, não tem problema nenhum. A gente vai dizer sim, vai dizer não. Mas se é uma coisa que começa a incomodar e a frequência é muito intensa, então já está identificado o hábito que você quer modificar, ele vem com muita frequência. Identificar em terceiro esses medos e sentimentos presentes que a gente falou até agora. Ah, eu tenho medo que ela não goste de mim, eu tenho receio de que ela vai falar mal para meus irmãos, não sei. Qual é o medo que está por trás disso? Depois ele fala que normalmente a gente consegue modificar melhor um hábito quando a gente descobre a cadeia de comportamento. Uma coisa vem assim, vem assim, vem assim. Não. Então, qual é o gatilho? Como que começa esse processo? Então, normalmente, estudar essa cadeia de comportamento e qual é o gatilho para a gente interferir no gatilho, no início, para a gente modificar todo o comportamento, tá? Então, isso às vezes a pessoa consegue fazer sozinha, se ela conhece bem, ou estudando, ou lendo os livros, ou se auto-observando, ou ela pode fazer isso também na sua terapia, na sua análise, quem faz, estudar isso quando que começa esse gatilho, tá? Bom, depois firmar um compromisso consigo mesmo bem específico. Ah, eu vou modificar esse comportamento nessa semana, eu vou fazer tal atitudes, eu vou tentar tal coisa. Então, fazer um compromisso mesmo, tá? Depois ele vai dizer assim que você pode, se tiver muita dificuldade de dizer não, quem tem muita dificuldade, ele dá a dica de treinar com desconhecidos. Então, ir numa loja, sei lá, experimentar roupa e falar, não, obrigada, não gostei, eu quero olhar outras coisas, tal. Ou uma fila, se alguém interrompe a fila, se alguém, sei lá, fala alto no cinema, se você fala, por favor, você está atrapalhando, sei lá, a gente pode treinar, dizer não ou ser afirmativo com desconhecido, e que é um bom treinamento para quem tem dificuldade. E depois poder dizer, fazer isso com pessoas conhecidas. Outra dica é ter clareza da situação. Se a gente não tem clareza, pedir mais informação. Então, se alguém convida você para ir numa festa, por exemplo, e você fala, ah, que bom, eu vou sim, sei lá, e vai assim meio sem informação, às vezes pode ser ruim. Então, sempre que você sentir insegurança, pedir informação, onde é a festa, quem vai, que tipo de festa é, onde é o local, porque se você tiver clareza da informação, a festa vai terminar de madrugada,
a gente gosta de jogar, de beber, vai um monte de gente, vai ser num sítio que é longe, sei lá, qualquer coisa assim, você pode avaliar se isso combina com você, se você está disposta, você monta um cenário a partir da informação para poder decidir melhor. Então, às vezes, você pode falar, não, vou pensar a partir das informações que você deu, se eu vou estar com vontade ou se eu vou estar disponível, sei lá, alguma coisa gentil, mas que você não diga sim para depois você falar, ah, que droga, não queria ter ido, fui obrigada a ir, uma coisa assim. Outra coisa importante, ele vai falar que a gente sempre tem que responder a essa pergunta. Esse convite ou essa solicitação que estão me fazendo fere meus valores? Fere meus princípios? Fere a minha dignidade? Se sentir que feriu, é dizer não. Aí não precisa demorar, porque a gente, sabendo nossos valores, nossos princípios e tendo firmeza deles, qualquer coisa que venha contrariar isso, a gente é capaz de dizer não, isso eu não vou fazer, né? A gente sente aviltada se faz uma solicitação assim, mas precisa conhecer quais são os nossos princípios, nossa ética, para a gente se afirmar, então, tá? E outra coisa que ele fala, se eu sou a pessoa mais adequada para resolver isso. Então, ele vai dizer assim: se você for convidada para alguma coisa, para um evento, para fazer parte de um grupo, uma força-tarefa aí de alguma coisa na sua igreja, na sua comunidade, na seu condomínio, não sei, em algum lugar, você faça essa pergunta se você vai ser a pessoa que vai dar conta, que é a pessoa que tem um perfil que vai resolver melhor isso, que vai conseguir administrar melhor essa questão. Se você for essa pessoa e quiser assumir, você diz sim. Se você acha que você não é a pessoa adequada para resolver essa situação, tem que dizer não. Então, acho que são dicas bem importantes e cuidadosas, né? Que a gente possa fazer isso devagarinho e percebendo isso. Outra coisa que eu coloquei aí não tem a ver com livro, mas eu lembrei de uma vivência que a gente fez em sala de aula. Os alunos mais antigos pode ser que relembre, que é a gente poder reconhecer quais são os nossos direitos. E se a gente reconhecer os nossos direitos, talvez fique mais fácil a gente se autoafirmar. Então, a gente fez essa vivência, eu só coloquei aqui os principais. A gente tem o direito de negar pedidos, então, de falar sim, não, né? De negar e falar não. Direito de expressar os nossos sentimentos e opiniões. Temos o direito de errar, de refletir, de mudar de opinião, direito a ter o nosso espaço, direito ao silêncio, direito a usar o nosso corpo da maneira que a gente achar mais adequada, direito de tomar as nossas próprias decisões e direito de ter as próprias necessidades atendidas. Depois, direito a fazer tudo desde que não prejudique o outro. Sempre aquela máxima, né? Se vai prejudicar o outro, você está ferindo então o direito do outro. Direito a preservar a sua própria dignidade. Direito a fazer qualquer solicitação a outra pessoa, desde que esteja entendido que essa pessoa tem o direito de dizer não. Então, esses direitos, vamos dizer, tão íntimos, direitos assim, para manter a dignidade do nossa humana, a nossa saúde mental, ele é um direito nosso, mas é o direito também do outro. Então, sempre que a gente sentir o nosso direito
afetado ou injustiçado, a gente precisa ver se a gente não está explorando o direito do outro, se a gente não está violando o direito do outro, então é um caminho de mão dupla. E se a gente ficar bem atenta a esses direitos, com certeza a nossa qualidade de vida vai ser melhor. A gente vai evitar vários conflitos, vai evitar várias situações difíceis, de culpa, de medo, de situações assim constrangedoras. Então, eu gosto muito desses direitos para a gente trabalhar, tá bom? Consequências de dizer sempre sim. O que vai acontecer? Você fala, mas o que tem ficar falando sim para o outro? Toda vez que a gente fala sim, 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 muito para o outro, a gente quer se aproximar do outro, não magoar o outro, mas a gente está se afastando da gente. Então, se afastando da pessoa que mais a gente precisa estar próxima, estar curtindo, estar respeitando, estar amando, e a gente está se afastando dessa pessoa, falando sim, 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 só para agradar o outro. Então, a gente tem que pensar sobre isso também. E quando a gente fala muito sim, a gente também permite que outras pessoas explorem sem parar. Então, é um filho, é um marido, é um amigo, é um conhecido, que são os folgados da vida. Que então você abre espaço para que eles te explorem. Então, assim que você se sente muito explorado, você se sente com raiva, raiva do outro, que é um folgado, e raiva de si mesmo, porque não sabe colocar limite. Então, falar sempre sim traz consequências realmente para a saúde mental bem sérias, tá bom? Então, era isso que eu queria passar para vocês, algumas ideias principais. Acho que é interessante cada um assim ir observando tudo e poder analisar o que gostaria de melhorar, o que gostaria de estar lidando melhor. E aí fica essa dica, então, quem gostar de ler ou de refletir sobre isso, tá bom? Muito obrigada por hoje. Tenham uma boa semana. Fiquem com Deus. E a gente se encontra então no próximo mês. Tá bom? Beijo para vocês.